primeira placa-mãe foi fabricada em 1981, fabricada pela IBM. A placa alojava processador, a memória RAM e áudio. Era possível conectar a controladora do disco rígido e memória no slot. Antes da placa-mãe, todos os componentes eram instalados separadamente. Separamos 9 placas para demonstrar como ocorreu a evolução durante esses anos. Começamos aqui com a placa do início dos anos 90. Essa placa possui slot ISA, onde você pode conectar placas de áudio e também placas de fax modem. Essa placa já possuía PCI, o slot PCI, onde você conecta placa de áudio, placa de rede e algumas placas de vídeo antigas. Essa placa é um padrão AT, como a maioria das placas desde o ano de 1981 até por volta de 1995, todos usavam o padrão AT. Tinha o padrão DIN para o teclado. Esse padrão é compatível também com o padrão que nós usamos hoje, que é o padrão Mini-DIN. Você podia usar um adaptador para conectar o teclado, então, que era compatível. Além de já ter também a controladora IDE e também o flop para disquete, aparecer ela on-board. Como você conectava os componentes nela? Você usava um cabo chamado cabo flat, que também é usado para conectar os HDs. Esse cabo flat tem entrada e saída de áudio e microfone, e você conectava na placa para conseguir conectar seu microfone, o caixa de som, coisas assim. Também aqui tem um outro cabo, que é o cabo VGA, adaptador VGA, e você conectava essa haste de ferro na parte de trás do gabinete. Essa placa possui a memória DIN e SIM e é um socket 7. Ela também já vinha com a memória ROM, que é onde são guardados todos os programas da placa-mãe, onde você pode configurar a placa-mãe. Essa placa é no padrão AT. Foi muito usada desde o começo da década de 80 até anos 95. A segunda placa também possui ISA, padrão memória SIM e DIN, é uma placa compatível com o padrão AT e ATX. Você também precisa dos cabos flex para conectar entre as portas de entrada e saída. Terceira placa, ela também vem com o padrão AT e ATX, também é do padrão DIN para o teclado, também é um socket 7. O diferencial dela é que ela tem um slot de AMR. Esse slot de AMR é para você poder conectar placas de áudio e modem, placas de velocidade um pouco baixas. Esse slot de AMR não teve muita saída, porque o PCI fazia a mesma coisa. Também tem a controladora IDE e a memória usada é a DIN. A quarta placa, o diferencial da quarta placa é que além de já possuir as portas de entrada e saída, ela usava o processador de slot. Ele é acoplado na placa da mesma maneira que se acopla uma memória RAM. O slot ISA já começou a entrar em desuso, então só vem como um slot ISA e 2 PCI. Ela também passa a ser apenas ATX. Essa outra placa também é de processador de slot. Ela já vem com as portas de entrada e saída, já tem um novo padrão de teclado e mouse também, tudo incluído. É uma placa ATX, usa as memórias DIN. Ela ainda vem com um slot ISA, porque o slot ISA permaneceu por muito tempo. E também com o slot AGP. O slot AGP você pode conectar as placas de vídeo, é exclusivamente para placas gráficas, ou seja, placa de vídeo.
possui um diferencial onde é um interruptor DIP. Esse interruptor serve para controlar os dispositivos eletrônicos. Esse interruptor não teve muita saída também. Você poderia estar danificando sua placa, seu processador ou sua memória também. Esta placa aqui, ela já é um pouco mais nova, ainda é da época que só havia controladores IDE, uma placa ATX. E o diferencial dela é que ela é da época em que os processadores vinham soldados à placa. Isso também não teve muita saída, pois você não podia fazer uma mudança na sua placa, você não podia colocar um processador diferente, já que ele vinha soldado. Mas ela não tem muita diferença. Ela já também, aqui, ela já não possui mais o slot ISA, é da época das memórias DDR1 e DDR2, então ela não é muito antiga assim. A partir desta placa é possível visualizar a introdução já do padrão SATA, onde você pode conectar drives de CD, também o HD, principalmente o HD. Ela ainda usa o padrão de memória DIMM, ela já usa o padrão de fonte ATX e ela também possui o slot AGP para a placa de vídeo. O interessante dela mesmo é ressaltar a entrada do padrão SATA, que permanece até hoje. Ela também possui a conexão de 12 volts, que faz parte do padrão ATX, que é a conexão de fonte. A última placa é uma das mais atuais. Ela usa memória DDR2, que já está um pouco antiga, e DDR3. Ela possui padrão PCI Express, que é uma evolução do PCI. E também continua com o padrão PCI normal. Ela ainda vem com a controladora IDE, caso alguém precise usar um HD mais antigo, mas ela já tem bem presente também o padrão SATA. É uma fonte ATX, como a maioria das usadas hoje. É totalmente on-board. E a questão dos slots PCI Express, existem slots diferentes. Essa aqui, no caso dessa placa, ela usa um slot X16 e X1. No caso, o slot PCI Express X1 ele foi desenvolvido por volta do ano de 2004. E a partir daí criaram outros PCI Express mais evoluídos, por exemplo o X4 que veio em seguida, o X8 e o X16, que é o mais usado ainda. Também tem um novo padrão de memória, onde as placas usam a memória DDR4. Uma das principais diferenças entre o padrão AT e ATX é que no padrão AT você poderia conectar ela de uma forma invertida e queimar todo o seu equipamento. No padrão ATX isso não tem como acontecer, porque só há uma forma de conectar o padrão ATX. O slot ISA, ele acompanha a criação da primeira placa-mãe, então ele é de 1981. Já o slot PCI, ele é de 1992. O slot AGP é de 1997 e o slot de PCI Express é de 2004. O SATA ele foi criado a partir do ano de 2001.